Oi, gente, vamos lá para mais uma atividade? Agora, atividade de geografia. Então, vejam só, antes da gente parar, sempre é bom, assim, essa professora vai fazer sempre esse relembrar do que a gente havia estudado, porque tem gente que está tomando algum chá, tem gente que está tomando algum refrigerante aí do esquecimento. Tem muita gente esquecendo das coisas. Então vamos relembrar lá, porque a matéria realmente ela não é uma matéria muito fácil. Ela exige bastante atenção. Então vamos relembrar. Dinâmica populacional brasileira. Quem são as pessoas que moram no Brasil? Nós fizemos uma roda de conversa, nós comparamos as imagens, né? Os lugares que são distantes. O Brasil é muito grande, né? Ele é chamado de um país-continente por causa do tamanho que é o Brasil. Então, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Muitas pessoas vieram de outros países colonizar. Opa, já estou indo lá na história. Volta para a geografia, Maria Helena. Então, assim, aqui nós vimos, né, analisamos essas fotos, depois nós vimos, né, quem é a população brasileira? É o conjunto de pessoas, né? O que é população? É o conjunto de pessoas que vivem na mesma região, no mesmo lugar, no mesmo país. Por exemplo, existe a população brasileira, que são todas as pessoas que moram no Brasil. Existe a população catarinense, são as pessoas que vivem no estado de Santa Catarina. Existe a população de Içara, que são as pessoas que moram em Içara, certo? Então, população é um conjunto ali de pessoas, nós estudamos, analisamos as fotos, né? Também a diversidade cultural da brasileira, né? Ela é muito grande. Lembram que nós destacamos na apostila de vocês essa parte aqui, ó, que vieram, né? Portugueses, africanos, alemães, italianos, poloneses, holandeses, sírios, espanhóis, libaneses, japoneses e outros, né? Que vieram um pouco depois. Em seguida, nós fizemos uma análise de quanto a população brasileira foi crescendo. Então, antes da gente chegar aqui nessa palavrinha, né, que diz censo, né, o censo, uma pesquisa feita, né, feita lá pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa pesquisa para saber quantas pessoas vivem no Brasil. Então, se vocês, né, nós analisamos essa tabela de 1872 até o ano de 2010, que foi o último ano que teve o IBGE. O IBGE ele acontece de 10 em 10 anos. Então, se o último foi em 2010, esse ano seria o novo. Só que, devido à pandemia, né, do Covid-19, do famoso coronavírus, né, eu ouvi dizer já que vai ser realizado numa outra data, bem provável 2011, 2012. Opa, 2012 não, gente, 2021, 2022, eu li 2010 aqui, me confundi. Então, é bem provável que esse ano não vai ser feita essa pesquisa, tá? Então, ela vai ser prorrogada, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Ela vai ser prorrogada por uma nova data devido à pandemia do coronavírus. Até isso mudou na história. Vejam que foram bem poucas datas, né, que foram mudadas, ó. Só de eu apontando com o dedo, gente. Foi de aqui, né, aqui se passou bastante tempo e depois se teve seguiu uma sequência. Houve uma mudança aqui no ano de 91, 1991, e agora nós vamos ter uma mudança aqui também, certo? Continuando, né, ó, se vocês perceberem a quantidade, né, de 9.930.478 habitantes foram para 190.755.799 habitantes. Mudou um pouquinho aqui, né?
Percebam que teve uma mudança. Será que cresceu ou será que diminuiu? Né? Houve um crescimento, né, pessoal? Então, logo em seguida tem um joguinho. Isso tudo aqui a professora já estudou com vocês, só tô revisando, certo? Então, aqui, ó, fala novamente sobre o IBGE. Gente, desculpa, de vez em quando eu vou com o dedo mostrar e é com o mouse que eu tenho que ir. Então, aqui fala um pouquinho novamente sobre o IBGE. Aqui traz, né, uma projeção da população, quantos vamos ser, quantos somos, quanto poderemos ser. Essa atividade aqui nós já realizamos no livro, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Isso, essa aqui nós já havíamos realizado no livro, ok? Aqui nós vimos também, né, sobre a vinda dos imigrantes. Parecia uma aulinha de história, mas era uma aulinha de geografia, porque as duas disciplinas, quando fala do crescimento do Brasil, elas estão juntas. A história e a geografia, elas caminham muito parecido. A geografia, ela nos traz dados, nos traz tabelas, nos traz números. E a história, ela também traz números, mas ela traz toda uma história de quem veio, como que veio, as fotos. Então, a geografia e a história, elas estão muito pertinho. Elas são, uma complementa a outra. Ah, lembra dessa figura aqui que nós comentamos sobre as vacinas? Lembra das vacinas? Que a gente, até quem é criança, tem umas marquinhas ainda no braço, né? Quem é da minha geração, ali os pais de vocês, nós falamos sobre a vacina. Então, aqui, pessoal, fala o quê? Sobre a população absoluta, certo? Deixa eu tirar umas coisas que aparecem aqui. População absoluta. Aqui começa a nossa leitura, tá bom? População absoluta é o número total de habitantes de um município, de uma unidade de federação, que são os estados, ou de um país. É quantos somos, né? Quantos brasileiros somos, quantos catarinenses somos, quantos içarenses somos. É a população absoluta. Depois vem outro tipo de população, a população relativa, também chamada de densidade demográfica. Eu gosto mais desse termo, população relativa, é mais fácil para a gente estudar. Ela representa a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados em um município. Então, assim, ela já tem um cálculo matemático ali no meio, tá? A densidade demográfica, a população relativa, é quantas pessoas estão naquele território. Se fosse feito um cálculo, né? Quantas pessoas cabem naquele lugar, certo? Aqui tem uma explicaçãozinha sobre o cálculo, mas não é preciso você se aprofundar, tá bom? Aí depois vem um gráfico falando sobre a densidade demográfica, tá? Que ela pode ser considerada alta ou baixa, dependendo da quantidade de habitantes em relação à sua superfície. Por exemplo, aqui traz um gráfico mostrando a população total e o tamanho, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, a Índia. O tamanho da Índia e a quantidade de pessoas, certo? Aqui, ó, habitantes por quilômetros quadrados. Ó, certo? O Brasil. Olha a diferença do Brasil e da Índia. Olha, por que acontece? Ah, professora, mas aqui, ó, o Brasil, a Índia é mais populosa? É mais populosa. Mas por que esse número dá tanta diferença, né? Olha a Rússia, por que tem tanta diferença? Se a Rússia, né, também tem um tamanho ali que essa diferença dá porque eles distribuem por um todo. Então, se o Brasil é muito grande e tem áreas que ainda nem são habitadas, como na Rússia, em outros países, né? Tem terras que ainda não são povoadas, são terras muito grandes. Depois vocês vão analisar esses gráficos, esses números, né? Vem as perguntinhas, ó. Com base no que você estudou, agora responda o que é taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela apareceu
lá um pouquinho antes dessa explicação da professora. O que a palavra natalidade lembra? Natal. O que é o Natal? Vamos fazer ponto de referência. Natalidade, Natal. O que é o Natal? O que a gente comemora no Natal? O nascimento do menino Jesus. Não é isso? Então, o que é natalidade dentro da geografia? Quantas pessoas nascem? Mas dá uma lidinha lá, que eu quero uma explicação mais elaborada, tá? A número 2, vocês vão explicar, né? Explique o conceito de crescimento natural da população, também chamado de crescimento vegetativo. Ou seja, o que é o crescimento natural, né? Crescimento. Não é o crescimento da pessoa ou o crescimento de tamanho, é o crescimento da quantidade de pessoas que vivem naquele lugar. Será que é quantas pessoas nascem? O crescimento natural nascem. São quantas pessoas nascem nesse lugar? Tá? Ele também é chamado de crescimento vegetativo. Eu gosto mais da palavra crescimento natural da população. São pessoas que nascem ou pessoas que vêm de outro lugar, que nascem em outro lugar e vêm para cá? Né? Será que isso é o natural? Né? Segundo os dados do censo de 2010, qual é a população absoluta do Brasil? Tem uma turma, se eu não me engano, é a 51. Nós já havíamos iniciado essas atividades, tá, gente? A professora está revisando com vocês. Depois, utilizando as palavras, vocês têm aqui a palavra povoado, densidade demográfica, quem esqueceu o que é, volta lá, e populoso. Então, aqui tem 3 frases, 3 palavras para completar. Agora vem aqui, ó, distribuição da população. O que é distribuição? Repartir as pessoas, uma divisão, certo? Aí aqui nós temos um mapa, e esse mapa, né, tem como todo mapa, o que ele tem que ter? Título, orientação, legenda. Na parte mais escura do mapa são, deixa eu enxergar bem ali, são acima de 100. Amarrumar, nananã. Certo, vocês vão enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, quanto mais escurinho for no mapa, quanto mais o marrom for mais escuro, existe mais pessoas vivendo naquele lugar. Quanto mais clarinho, menos pessoas. Então, observe como que está distribuído, né? Vocês podem observar, ó, que nas regiões próximas ao Oceano Atlântico, nas nossas praias, o litoral brasileiro, ele tem muito mais pessoas vivendo. Não é verdade? Ó, vejam aqui nessa região, ó, por que será que aqui é tão escuro? Por que aqui, né, olha essa região aqui do Amazonas, por que será que é tão clarinho? Tem a ver com a população, tá bom? Continuando, depois que vocês fazem a análise desse mapa, tá? Tem as atividades, certo? Vocês vão analisar o mapa da página 11, certo? E vão fazer a atividade 1, 2, A1 e A2. Isso, A1 e A2. Depois nós temos aqui, ó, estrutura da população brasileira, outro gráfico que nós já havíamos lido. Ou seja, quantos homens e quantas mulheres. Agora a gente vai ver. Essa pirâmide ela é de 2017. Não é tão distante assim, né? Então, ali, ó, quantos são, né? De 0 a 4 anos. Será que está equilibrado ou tem mais meninas? Ou tem mais meninos do que meninas? Será que tem mais homens do que mulheres? Olha o que acontece aqui de 5 a 9 anos, ou de 10 a 14, que é mais ou menos a idade que vocês estão. A quantidade de homens e a quantidade de mulheres tá bem parecido, né? Mas aí a gente vai subindo, ó, as idades vão aumentando. E olha só o que acontece, mulheres. O que a gente chega à conclusão aqui? Este lado aqui é a quantidade de homens, desse lado a quantidade de mulheres. As mulheres vivem mais. Por que será que isso acontece, né?
Por que praticamente em todos os gráficos, se vocês forem pesquisar dos outros anos, dos outros censos, dos outros IBGE, vai aparecer isso aqui. As mulheres vivem mais do que os homens. Por que será? Nós conversamos sobre isso na aula, talvez vocês se lembrem, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se o vídeo tá legal. Ó, agora sim. Bom? Agora, depois de analisar essa pirâmide etária por causa da idade, tá? Ela vem uma breve explicação, né? Fala aqui, ó, antigamente era comum as mulheres terem muitos filhos. Vocês lembram que vocês me relataram que tem vó que teve 8, que teve 9? Por exemplo, a minha avó teve 12 filhos, gente, 12. Hoje se tem 1, 2, né, 3 no máximo. Mas antigamente, por que as mulheres elas tinham mais filhos? Aí vem a taxa de fecundidade. Por que as mulheres tinham tantos filhos? Por isso que a população aumentou tanto, né? Mas também veio a vinda dos imigrantes. Depois nós temos aqui, ó, uma projeção de como será a pirâmide etária em 2060. Vocês vão estar com 70 anos? Eu acho que sim. Eu acho que não vai ter mais nada, nem poeirinha. Acho não, tenho certeza, né? Já vou ter virado uma estrelinha há muito tempo. Então, qual é a projeção aqui, ó, em 2060? Vejam só. O que vocês podem analisar? Que as mulheres vão continuar. Gente, as mulheres vão continuar vivendo mais do que os homens. Uma das coisas que nós conversamos sobre esse motivo é que a maioria dos homens, eles assumem profissões de mais perigo, de mais risco, né? Profissões de mais peso, que carrega mais peso, profissões mais perigosas, de altura, de escavação, de máquinas pesadas, de altura, de construção. Então, por exercer profissões mais perigosas, é um dos motivos, né, que fazem com que os homens eles vivam menos do que as mulheres na fase mais avançada da vida, né? Outra coisa sobre outro dado é que as mulheres se cuidam um pouco mais na saúde. O homem ele quase não gosta de ir no médico, a mulher não, ela é mais preocupada com a saúde. Nós temos que reverter isso. Os meninos também têm que se cuidar, tá? Tanto quanto as meninas. Então aqui vem a projeção. Depois vem uma breve explicação, né, da expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Também eu gosto da palavra esperança de vida. Né? Por que as pessoas, né, quais são os motivos que levam as pessoas a quererem viver mais? É bem interessante. Então, estão percebendo, estão acompanhando que a professora está falando sobre quem são as pessoas que vivem no Brasil. Ali falou da taxa de natalidade, que são quantas pessoas nascem. Não apareceu para vocês a taxa de mortalidade, mas assim como nascem, também morrem muitas pessoas. Isso se chama taxa de mortalidade. Que ela é bem alta no Brasil, por ser um país muito grande. A nossa taxa de mortalidade ela também é muito grande. Depois, se vocês lerem esse textinho, gente, não esqueçam, durante a leitura, sublinhem, coloquem um marcador de texto, o que depois facilita. Aí vocês vão responder aqui, ó. O que é uma pirâmide etária? Olha lá, o que é a pirâmide etária? Vamos voltar aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide etária. Lembra que eu expliquei? O que ela mostra? Deixa eu ver outra aqui. Ó, essa aqui é outra pirâmide etária. O que ela mostra? O que ela é, né? O que ela mostra? Segunda perguntinha. Utilizando, né, as palavras que estão aqui no quadro, vocês vão preencher os espacinhos que estão faltando. Que é bem simples também, tá bom? Aqui, ó. Com as pesquisas e estudos realizados pelo IBGE,
Temos diferentes dados sobre o território e a população brasileira. Analise o quadro a seguir sobre a população brasileira, elaborado com base nos dados do IBGE, e depois responda as questões. Diz aqui, ó, população brasileira em 2010, quantidade de homens, quantidade de mulheres. Vejam só, será que o número é igual? Será que é a mesma quantidade? Será que é maior? Será que é menor? Aqui nós temos a esperança de vida dos brasileiros em 2011. Então, em 2011, tinha-se a esperança de que as pessoas viveriam até a idade de 74 anos. Será? A maioria das pessoas consegue chegar aos 74 anos? Essa era a previsão lá em 2011. Agora já deve ter mudado. Aqui é a esperança de vida por sexo, ou seja, o masculino e feminino. Então, a esperança de vida em 2011 dos homens, era que eles viveriam até os 70 anos e as mulheres aos 77 anos. Então, continua aqui falando, gente, que a esperança de vida dos homens é diferente das mulheres. Aí aqui tem as perguntinhas bem simples, ó. No Brasil, há mais homens ou mulheres? Em média, quanto tempo de vida, vive um brasileiro? Quem apresenta maior esperança de vida, ou seja, são os homens ou as mulheres que têm mais possibilidade de viver mais tempo? Ok? E na número 4, aqui vem uma pirâmide etária que fala sobre a população indígena, tá? Estão vendo aqui, ó, 2010. Aqui está falando específico da população indígena, sobre os índios do Brasil. Ó, a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Vocês vão perceber que tem uma diferença ali. Vocês vão perceber que quanto mais vai se envelhecendo, ó, o que vai acontecendo, tá? Depois vocês analisar essa pirâmide, vocês vão assinalar sim ou não, que é bem tranquilo, tá? Essa atividade aqui do material de apoio vocês não precisam fazer hoje, porque eu preciso fazer isso com todo mundo junto na sala de aula, tá bom? A professora não pediu para vocês aqui nenhuma atividade em caderno, nem em folha. Eu gostaria que vocês se concentrassem bastante, muito, muito, muito na leitura dessas páginas do livro, sublinhem bem certinho o livro integrado, respondam as questões, elas são bem fáceis de responder. Peçam ajuda, a professora está aí disponível para vocês, tá? Então, o que nós tínhamos para hoje, que a aula de geografia seria isso. Tenham um bom dia, estudem, tenham horários para estudar, tá, pessoal? Então, hoje a gente disponibilizou a aula de História e Geografia. Então, vamos fazer hoje a aula de História e Geografia como se nós estivéssemos na escola. Desliga a televisão, desliga o computador, pega o livro, pega o seu material, pega a sua mochila, coloca lá na mesa, organiza o seu material na mesa da cozinha da mãe como se fosse a sua carteira. Aproveitem que a carteira é maior agora. Vamos ter critérios, tá bom? Vamos prestar atenção, assim, seguir bem certinho os horários de estudo, que nós vamos vencer tudo isso. Eu acredito que até o final de maio nós vamos continuar com essas aulas, mas depois tudo vai passar, essa pandemia vai passar, tá? Vamos continuar rezando, mas vamos continuar também estudando, porque aí a nossa cabeça também ela fica um pouco mais leve, tá bom? Então, assim, um beijo para todos, tenham um bom dia, certo? E vamos lá, estudar, porque não podemos parar, tá? Tchau! Eu nunca consigo fazer o coração. Aqui. Tchau!